Tô eu aqui de novo, família palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço primeiramente que se inscrevam, deixe o seu like, ative as notificações para que possam receber mais conteúdos. Bom, pessoal, como não poderia ser diferente, a grande classificação do Palmeiras. Chegamos às quartas de finais, o Palmeiras teve uma atuação consistente, o Palmeiras teve uma postura muito mais propositiva do que o time do Botafogo. O Botafogo ficou muito mais se defendendo, foi uma proposta muito mais em primeiro plano do Botafogo em cuidar do sistema defensivo e contra-atacar, se utilizar muito de bola parada, no caso, né? Então o Botafogo fez aquele jogo que, como tinha feito contra o Atlético de Madrid, como tinha feito contra o PSG, né, que conseguiu aquela grande vitória. Claro que com um pouco mais de posse de bola, mas a proposta foi a mesma. Foi uma proposta de se fechar, explorar contra-ataques e, inclusive, tendo assim o Palmeiras a oportunidade de ter muito mais posse de bola durante toda a partida. Nos 30 primeiros minutos, o Palmeiras foi completamente dominante. Isso se deve muito ao fato da boa escalação que o Abel optou por esse jogo. O jogo contra o Inter Miami não foi bom, era necessário muitas mudanças. E o Palmeiras e o Abel, né, assim fez. Né? O Maurício entrou como titular, o Alan entrou como titular, até porque o Alan no jogo passado foi muito importante, né? Deu o passe para o gol do Paulinho, muitas jogadas individuais, e nesse jogo não foi diferente, né? Todos os lances individuais do Alan, praticamente todos os lances ele sobressaiu. Ele era parado com falta ou prosseguia na jogada e dava continuidade, né? Então o Alan foi muito bem, um jogador que conseguiu ontem, né? E nos duelos individuais ganhar praticamente todos os lances, então ele foi muito bem. E o Abel também voltou a mudar ali, né, o sistema na frente da defesa ali, a dupla de volante. No jogo passado jogou o Evangelista do lado do Richard Rios, já nesse jogo jogou o Emiliano, né? O Emiliano voltou ao time titular, voltou a atuar desde o início do jogo, foi muito bem, deu proteção ali para a defesa, tem uma boa saída de bola. Já na parte defensiva, o Fux, né, entrou no lugar assim como havia acontecido contra o Inter Miami, ele entrou no lugar do Murilo. E eu tinha muito receio do Bruno Fux, até por ele não ser um zagueiro rápido, mas realmente ele não comprometeu. E a principal qualidade dele, né, é a saída de bola, né? Ele tem um bom passe, ele tem um passe qualificado para um zagueiro. Muitas vezes ele acha passe entre linhas, né? Então ele tem uma boa saída de bola. Então ele não comprometeu no sistema defensivo, inclusive teve aquele lance emblemático já na prorrogação, no finalzinho do jogo, aquele lance que ele ficou protegendo ali para o Igor Jesus não chegar. Não lembro se era o Igor Jesus, um jogador do Botafogo, né? Se não me engano foi o Igor Jesus. Foi o Igor Jesus, porque Arthur Cabral, né, que jogou pelo Palmeiras, também estava em campo, se eu não me engano, já nessa segunda etapa, mas foi o Igor Jesus mesmo que tentou fazer o gol ali, tentar empurrar a bola pro gol de qualquer maneira. O Bruno Fux ficou protegendo, o Everton foi lá e conseguiu segurar a bola. O Bruno Fux até acho que bateu o rosto no chão, então foi aquele jogo de raça e muita transpiração do Bruno Fux, onde não comprometeu atrás. Foi uma grata surpresa, né? Foi bem o Bruno Fux. Mas em continuidade, né, as opções do Abel, além do Bruno Fux, também voltou para o time titular o Giai, que fez uma partida muito boa, uma partida muito consistente, principalmente no sistema defensivo, ganhando os principais duelos ali do Savarino, que acabou não se criando para cima do Giai. E o Botafogo trocou 3 volantes, né? Então a proposta do Botafogo foi realmente essa, né? Então, mais uma vez o Abel mudou, né? Voltou a atuar como titular o Vitor Roque ao invés do Flávio Lopes. Então essas foram as escolhas do Abel, né? Mas as escolhas acho que foram válidas. O Palmeiras foi melhor na partida, com a entrada do Alan, com a volta do Vitor Roque e com o Bruno Fux na zaga e o Emiliano Martins ali fazendo a dupla de volante com o Richard Rios.
Então o Palmeiras mereceu a classificação, o Botafogo teve poucos momentos de lucidez, poucos momentos de posse de bola e chegadas perigosas ao ataque do Palmeiras. O Palmeiras só deu uma baixada ali ao final do primeiro tempo, no final não, na verdade na parada, né, dos 30 minutos, aquela parada técnica. No segundo tempo também o Palmeiras foi mais dominante do que o Botafogo. O Palmeiras finalizou muito mais do que o Botafogo, muitas finalizações. É algo que eu ainda bato na tecla. O Palmeiras, infelizmente, ainda peca nas finalizações. Muitas finalizações para concluir alguma em gol. E então o Palmeiras, no segundo tempo, acho que o Abel errou. Não errou em ter colocado o Paulinho, foi legal ter colocado o Paulinho no lugar do Vitor Roque, mas eu não concordei com as 3 trocas que ele fez, porque ele tirou muita velocidade do ataque do Palmeiras. Ele tirou o Vitor Roque, o Estevão e o Alan, principalmente. O Alan, para mim, era o principal jogador do Palmeiras no jogo até então. Ele ganhava os principais duelos ali individuais, ele ganhava. Né? Então não concordei, e saiu o Estevão, que mais uma vez não decide um jogo grande, mas essa foi uma das melhores atuações dele nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu acho que essa foi a melhor, né? Nada tão contundente, não estava driblando muito, mas conseguiu algumas finalizações. Há de se destacar que ele não estava sabendo se posicionar, estava muitas vezes impedido, né? Mas ele estava participativo, ele estava dando uma dinâmica boa, ele chegou a finalizar por 2 vezes, uma delas ele fez o gol, mas o jogo já estava paralisado por impedimento, né? Que ele não estava se atentando à linha de impedimento do time do Botafogo. Então o Abel fez essas trocas, colocou o Mike, aquela dobra de lateral que eu detesto, né? E grande parte da torcida também creio que acompanha essa minha opinião contrária ao Mike, mas o Mike entrou o Luigi, né, no lugar ali do Maurício, né, mas também não gostei dessa troca, né. Na verdade o Luigi, na verdade, entrou no lugar do Estevão, né, entrou o Luigi no lugar do Estevão, entrou o Paulinho no lugar do Vitor Roque e entrou do lado direito ali no lugar do Alan, o Mike, né. O Maurício foi sair depois, posteriormente, o Maurício foi sair depois, né? Depois entrou o Facundo no segundo tempo, depois que o Paulinho fez a grande jogada individual, o bonito gol, né? Ele saiu porque tem limitações, né, de jogo, então entrou o Mikael para fechar a zaga, o que acabou dando certo, porque depois o Gomes foi injustamente expulso, né? Eu não gostei da arbitragem, porque não injustamente expulso não, poderia ter sido expulso o Gomes, o primeiro amarelo dele foi completamente justo, porque ele deu um carrinho desnecessário no meio campo no Alan, mas poderia ter sido evitado esse segundo amarelo, ou não ter só ter dado a falta, ou ter dado amarelo para os dois. Para Alexander Barbosa também, ali puxou muito a camisa do Gustavo Gomes, então achei rígido. E o lance do pênalti, que pra mim o Vitinho faz pênalti no lance que o Facundo Torres tenta cruzar, dá um passe ali na linha de fundo para dentro da área, e o Vitinho com o braço completamente aberto antes de tocar no chão. Não era aquele braço que já estava segurando e a bola bateu, não era braço de apoio. Então a própria transmissão da Globo, né, o Paulo César de Oliveira falou que foi pênalti. Então, creio que o VAR poderia ter recomendado. Foi um grande erro e o Palmeiras deveria ter reclamado, porque se reclamação, quando perde, eles ficam falando que é choro de perdedor, né? Ou coisa do tipo. Mas no mais, uma grande classificação do Palmeiras. Iremos enfrentar o Chelsea, né? Mais uma vez o Chelsea, né? Que foi o algoz naquela final de 2021, que o Palmeiras até chegou perto, fez jogo duro, mas acabou perdendo. Então vamos enfrentar o Chelsea. O Chelsea ainda assim é o favorito. O Chelsea vai ter o desfalque do Caicedo, né, um dos principais roubadores de bola ali do time do Chelsea, né, uma contratação milionária de mais de 700 milhões. Mas em contrapartida o Palmeiras vai ter os desfalques do Gustavo Gomes, do Piquerez, e do Murilo, né? Então, 3 ali do sistema da parte defensiva do Palmeiras que devem fazer muita falta. Devem permanecer o Fux na zaga, centralizando no meio, na posição que estava jogando o Gustavo Gomes. Do lado esquerdo, provavelmente ele vai entrar com o Mikael, e na lateral esquerda o Vanderlan. Mas isso ainda vai ser discutido ao longo da semana. Eu vou fazer mais, pelo menos no mínimo aí mais um vídeo aí para falar, para analisar a escalação, analisar as possibilidades, a parte tática da partida, as opções que o Palmeiras tem para tentar surpreender o Chelsea e utilizar das melhores opções para o Palmeiras ter um melhor rendimento possível, né? Então é isso, pessoal. Palmeiras classificado. Creio que pode ser o brasileiro que pode ir mais longe nesse Mundial de Clubes. Não estou dizendo em termos de potencial, porque eu ainda acho assim, o Flamengo a melhor equipe da América do Sul, mas o Palmeiras ele tem totais condições de
de ser essa equipe. Por quê? Porque hoje ainda esse vídeo está sendo gravado antes, né? Mas o Bayern vai jogar contra o Flamengo. Não sei se o Bayern é favorito, o Flamengo pode passar, mas pode ser que o Flamengo pare nas oitavas. E também o Fluminense não é favorito contra o Inter de Milão, tem chance de passar, mas não é favorito. Então, se isso acontecer, o Palmeiras vai ser o único brasileiro vivo nas quartas de finais, onde joga sexta-feira às 10 horas da noite na Filadélfia contra o Chelsea, né? 10 horas da noite horário brasileiro e creio que 9 horas da noite no horário americano. É isso, pessoal. O Palmeiras, grande classificação, o Palmeiras vivo, né, na competição. O Abel, apesar das escolhas, a boa escalação no primeiro tempo, as trocas contestáveis no segundo tempo, principalmente com a dobra de lateral. Mais uma vez tem que ter estrela, tem que ter um pouco de sorte. E é isso, o Palmeiras está classificado, voltando a responder num jogo grande, né? Fazia tempo que o Palmeiras não ganhava um grande jogo de mata-mata. O último que eu recordo ali foi em 2021, a final da Libertadores contra o Flamengo, né? Um torneio de Copa, né? Ou talvez aquela jogo isolado, aquela Supercopa contra o Flamengo em 2023. Mas tirando isso, o Palmeiras geralmente em jogos grandes contra equipes que estão pelo menos no G6 do Campeonato Brasileiro em Copas, o Palmeiras estava decepcionando. Então o Palmeiras volta a revidar, ganha do Botafogo novamente. Então, para baixar um pouco a bola do Botafogo, né, que estava chamando o Palmeiras de freguês, isso, aquilo, sendo que historicamente o Palmeiras tem muito mais vitórias nos confrontos diretos e também agora nos mata-matas, acho que amplia a vantagem, né? O Palmeiras tem uma vasta vantagem em jogos eliminatórios importantes. E o jogo mais história entre os dois foi esse, né? Uma Copa do Mundo de Clubes pelas oitavas de finais, onde o Palmeiras saiu vencedor. Então uma baixada de bola pro lado do Botafogo, né? Que estava menosprezando demais o time do Palmeiras. E o campeonato é outro, conforme eu tinha falado, a partir da fase de mata-mata. Volto em breve aí, pessoal, provavelmente com todo o chaveamento aí definido aí dos times que vão avançar, né, que vão disputar as quartas de finais, para fazer uma análise aí, palpites das equipes que vão participar e falar muito mais aí de Palmeiras, tá bom, pessoal? É isso, um forte abraço e avante palestra.